Olá outra vez! Hoje estou aqui para responder as 7 perguntas mais repetidas que me fazem. Portanto, eu tenho andado a responder às vossas perguntas, tenho andado a fazer um levantamento das vossas perguntas, às vezes simplesmente abro o Facebook ou abro o e-mail e respondo diretamente do que lá está. Mas algumas coisas ao longo dos últimos anos têm sido muito constantes, então eu vou tentar compilar os 7 temas que mais vezes me perguntam e vou responder a esses temas. Não por nenhuma ordem específica, tipo, são os 7 mais comuns, mas não necessariamente o primeiro mais, vocês entendem. Então uma das coisas que perguntam mais é eletricidade, corrente, adaptadores, tomadas, o que é que a gente tem que levar, o que é que a gente pode comprar lá, o que é que há, como é que a gente basicamente não faz explodir os nossos eletrodomésticos e consegue utilizar, por exemplo, um secador que levamos para o Japão. Então eu tenho aqui uma coisa que é da minha máquina fotográfica e como vocês podem ver, eu coloquei aqui, enfiei aqui um adaptador que eu comprei no Japão. Isto são as nossas fichas elétricas, nossas tomadas, já não sei como chamar a isto. E isto é o que é preciso para o Japão. É este o aspecto da coisa. Portanto, basta que consiga enfiar aqui as nossas, e isto é o aspecto do que vocês precisam no Japão. É muito pequenino, é muito prático. Vocês podem ter um daqueles adaptadores universais. Não se preocupem muito com isto. Isto é uma bagatela. Quando vocês chegam no próprio aeroporto, há sempre lojas que vendem isto aos quilos. Em todo o lado vocês encontram isto à venda. Mas particularmente nos aeroportos, quando chegam, estas coisinhas estão disponíveis em todo o lado. Às vezes a abertura deste lado é um bocadinho mais larga ou um bocadinho mais estreita. Se vocês tiverem, por exemplo, o carregador do computador, costuma ser mais gordo. Os pinos costumam ser mais gordos e é mais difícil enfiar. Mas pronto, é basicamente isto. Em relação à corrente elétrica, não se preocupem que dá na mesma. Portanto, vocês pode ser ligeiramente diferente, mas funciona, não explode com nada, com computador, com smartphone, com secador de cabelo, funciona. Mas secador de cabelo é uma daquelas coisas que não se ralem a levar, porque normalmente está disponível, mesmo se vocês ficarem num hostal, mesmo se vocês ficarem num dormitório em que têm um quarto com várias camaradas e têm que partilhar, existe, pelo menos na área comum, que vocês podem utilizar de lavatórios, de chuveiros, etc. Existe um secador disponível, portanto vocês podem utilizar o secador que lá estiver. E eu não sei porque que a minha câmera está sempre a escorregar. Mas sim, mas secador é daquele tipo de coisas que não se ralem a levar. Outra questão. O que é que eu gosto menos no Japão? Presentemente, o meu ódio de estimação é o plástico. Porque é uma coisa que eu tenho reduzido muito no meu estilo de vida. E no Japão não dá. Porque há plástico em todo lado. Eles põem tudo em plástico. E a experiência da maior parte das pessoas que vão ao Japão é turística e nesse caso ainda é pior. Para quem vive lá é o terror, ou enquanto lá estamos é o terror de estar sempre a dividir o lixo e a pôr o lixo no dia certo na rua e tal. E a ideia de que os plásticos fazem parte do burnable e que portanto vão queimar aquilo tudo. Eu sei que eles têm a lógica de que eles estão a produzir energia a partir da incineração de lixo e que, portanto, de certo modo é uma reciclagem, mas a mim faz-me muita impressão que eles tenham plástico em todo o lado e que ainda por cima o queimem, quando ele é desperdiçado. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que eu não sei o que fazer com elas, quer dizer, vou ter que as reciclar. Por exemplo, este tipo de palhinhas. Estas palhinhas vêm agarradas aos sumos e aos chás e às coisas que vocês compram e depois elas abrem-se e fazem um clique e ficam deste tamanho e vocês põem nos sumos e bebem. E depois ela não corre o risco de ir lá para dentro, porque mesmo que a gente faça força, só se der muita força é que ela volta a retrair. Normalmente ela faz um clique e fica fixa. Tem aqui esta barrinha. É uma solução de design muito inteligente, mas é uma palhinha de plástico e está agarrada a tudo e mais alguma coisa. E não dá para se livrarem dela. Outra coisa é, quando compram qualquer coisa numa loja, se vocês não estiverem atentos, eles enfiam-vos para dentro dos sacos colherzinhas de plástico para vocês comerem aquilo que estão a comprar. Mesmo quando eu vou para casa ou eu tenho sempre a minha própria colher de plástico de aço inoxidável. Desculpem, a minha colher que não é de plástico, que é de aço inoxidável.
e que eu lavo e que eu transporto para todo lado, tal como a minha canequinha, para não utilizar plásticos. Mas eles metem estas coisas em todo o lado. Portanto, se vocês não estiverem atentos e não disserem para parar, eles vão-vos dar isto e vão-vos enfiar isto. É serviço, é gentileza, é dar a possibilidade à pessoa de comer aquilo que ela está a comprar no supermercado on the go, ou no trabalho, ou onde for. Mas é mais plástico. E eles põem isto em todo lado. Outra coisa, quando vocês estão num alojamento, têm normalmente nas casas de banho um cestinho com coisinhas para vocês utilizarem, sabonete, etc, etc. E também têm coisas que eu acho engraçado que eles lá ponham, porque não vejo isto em muitos outros hotéis, nomeadamente no Ocidente, que são elásticos de cabelo, fitas de cabelo. Há muitas coisas que são particularmente, com as quais eles são particularmente cuidadosos no atendimento e nas estadias. E isso é interessante. Mas depois metem-nas dentro de sacos de plástico. Isto é o elástico de cabelo, que podia estar no cestinho da casa de banho. Mas ele está no cestinho da casa de banho, dentro de um saco de plástico. Quando não é necessário. Outra coisa são as escovas de dentes e as pastas de dentes. Todo o sítio onde vocês vão ficar alojados tem isto. Que tem cá dentro uma escova de dentes e uma mini pasta de dentes. Que dá à vontade para 3 ou 4 vezes. Ela não é assim tão mini. A escova de dentes é de plástico, o pacote da pasta de dentes é de plástico e está tudo dentro de todo saco de plástico. E isto é posto todos os dias no vosso alojamento. Mesmo os hotéis mais baratos, mesmo os hostais. Mesmo. É uma praga. O plástico no Japão é uma praga e isso neste momento é o meu ódio de estimação. Ok. Vamos ficar felizes outra vez e falar de outras coisas que não provocam tanta irritação. Como, por exemplo, a minha câmara estar sempre a descer. Eu acho que vou ter que corrigir isto. Mas hoje, bear with me. Vamos acabar o vídeo. Outra das coisas que me perguntam muito são levantamentos. Vocês podem fazer levantamentos diretamente da vossa conta bancária se vocês forem uma caixa ATM, ou vulgo multibanco. Podem fazê-lo a partir do vosso cartão bancário, desde que ele tenha lá escrito Visa ou Mastercard. Podem tirar diretamente da vossa conta de débito, não precisam de ir à conta de crédito, que depois no final do mês vai acrescentar juros, e não precisam de cartões pré-pagos. As taxas de câmbio vão ser decididas de acordo com o país de origem, o processo entre o Banco de Portugal e o Banco Central do Japão ou o vosso próprio cartão. O vosso próprio cartão pode ter taxas de câmbio associadas. Por exemplo, se as pessoas tiverem a utilizar um cartão pré-pago de um determinado banco, os cartões pré-pagos costumam ter taxas de câmbio pré-definidas se vocês fazem levantamentos dentro da União Europeia, espaço Schengen ou fora. Portanto, esses critérios das taxas de câmbio dependem da vossa conta bancária e do vosso tipo de cartão. Mas, o que é o processo prático de chegar lá, enfiar o vosso cartão numa máquina ATM, pôr o vosso código numérico e levantar dinheiro, esse processo é muito fácil no Japão. Só precisam de saber o vosso código. As máquinas normalmente têm explicações em inglês e em várias línguas e em muitos casos até em português. O processo de levantar é super simples. No final dão-vos o dinheiro e dão-vos o talãozinho. Pelo ato de fazer o levantamento, vocês pagam uma pequena taxa. Mas a taxa é fixa, quer vocês façam um levantamento de uma quantidade muito grande ou de uma quantidade pequena. Não estou a falar das taxas de câmbio, estou só a falar da taxa do levantamento. A taxa do levantamento é muito barata. Vou-vos dar aqui um exemplo de um levantamento que eu fiz. Conseguem ver? Então, eu fiz um levantamento de 20 mil ienes e paguei 200 e tal ienes. 200 e tal ienes é 2 euros? Para aí. Portanto, o levantamento em si, o ato do levantamento, é muito barato. Não se preocupem com isso e vocês podem utilizar o vosso cartão para fazer o levantamento. Ainda no topo das perguntas, das mais frequentes, estão mais 2 assuntos sobre dinheiro. As pessoas estão muito preocupadas com isso.
são sobre as notas do Japão. Qual é, nomeadamente, uma coisa que perguntam muito, qual é a nota mais útil ou que serve para mais coisas e qual é a pior nota para se levantar? Quando vocês vão levantar muito dinheiro, isto pegando com o assunto anterior, quando vocês vão à máquina multibanco, vocês querem levantar logo bastante dinheiro para vocês terem dinheiro para usar nos vossos gastos. Até porque no Japão, normalmente vocês não podem pagar com cartão nos próprios sítios, lojas, cafés, restaurantes, supermercados, etc. Normalmente pedem em dinheiro e não em cartão. E, portanto, quando vão levantar, é bom levantar uma quantidade grande, porque depois vocês vão precisar de ter o dinheiro na carteira. Quando vocês levantam uma quantidade grande, infelizmente dão-vos isto. Que é bué chato, porque é uma nota gigante. São 10 mil ienes. E isto não dá para nada. Quer dizer, dá. Vocês podem ir a uma loja de conveniência comprar um iogurte com isto, mas preparem-se para terem vibrações de ódio da parte de quem estiver na caixa. Porque é muito chato vocês estarem a limpar a caixa à pessoa. Ela vai ter que vos dar tudo o que lá tem de troco, porque isto é uma nota gigante. A nota mais útil é esta. Sem dúvida, esta é a vossa go-to note. Esta é a nota que vocês querem. 1000 ienes. Esta nota dá para tudo. Toda a gente gosta de receber. Quando vos dão troco, não ficam com a caixa vazia. Fazem amigos com esta nota. Infelizmente, quando vão levantar, saem-vos a grande. Preços das coisas com estas notas. Vocês vão precisar de uma destas. 10 mil. O que é que custa 10 mil? Vocês vão precisar de uma destas se vocês forem a um restaurante super chique a comer tipo bife de Kobe, que é aquele bife das vacas que são massajadas e bebem cerveja, e se levarem um acompanhante e beberem álcool. Aí vão gastar uma dessas pelo vosso jantar. Se vocês forem a um sítio onde vocês comem aquelas sopas gigantes com montes de massa, seja ela udon ou ramen, e mais uma fonte de proteína qualquer, e mais montes de legumes, e mais uma bolinha de arroz ao lado, e mais pickles, e mais cerveja, e mais água. E se vocês forem 4 amigos comer a um sítio desses, vocês conseguem pagar com 2 destas. Estão a perceber? Portanto, eu dei exemplos de comida que é para vocês perceberem que os preços são muitíssimo variáveis e não tem a ver com a saciedade ou a qualidade, tem a ver com qual é o nível de luxo que vocês querem ter no produto e no serviço. E em coisas tão banais como as vossas compras do supermercado ou ir a um estabelecimento e tomar uma refeição, vocês tanto podem escolher ter um estilo de vida muito frugal ou um estilo de vida muito luxuoso. No Japão os preços variam muito conforme o estilo de coisa que vocês querem comprar e o luxo que vocês querem ter. Mas não significa que vocês fiquem mal servidos em qualquer uma das opções. É só quanto é que vocês querem esbanjar. Terceira e última questão sobre dinheiro e notas e moedas era quais são as moedas do Japão e o que é que se faz com elas. A moeda mais inútil é esta. 1 ien. Esta moeda é uma praga. Tenho a carteira cheia disto e não dá para fazer nada com elas. Nada! Dão-vos disto de troco. E sempre que dão isto de troco é horrível. Porque isto acumula-se. Vou tirar ao ar. Não sei. Porque é que serve? Pois é esta. 5 anos. Go! Os 5 anos, se vos sobrar, não é assim tão mau. Porque vocês podem pôr um cordãozinho aqui no meio e fazer vários tipos de pulseirinhas e souvenirs. E depois há montes de pulseirinhas das amizades feitas com estas moedas. Não sei porque é que associam isto à amizade e a souvenirs e a prendas, mas pronto. 10 ienes, muito útil. Esta vocês recebem muito troco, mas também despacham rápido. Portanto, esta é uma boa moeda. É eficiente, é útil. 50 ienes, a mesma coisa. Já reparem que tudo que tem 5 tem um furinho no meio. O 5 tem um furinho no meio, o 50 tem um furinho no meio. Esta é sem dúvida a moeda mais útil de todas. 100 anos. Porquê? Quando vocês vão a vending machines, que não é a melhor maneira de comprar bebidas já agora, mas pronto, mas se vocês forem vending machines, vocês vão geralmente gastar uma destas e uma destas. Ou então uma destas e 3 destas. Depende um bocado do estilo de bebida que vocês querem. Lavanderias automáticas funcionam com estas. Parqueamentos para o carro funcionam com estas. Quase tudo funciona com estas. 100 ienes,
Há lojas inteiras de 100 ienes. Yakuyen Shop. Yakuyen, não ya. As lojas de 100 ienes são muito boas para montes de coisas. E depois há a moeda grande. Ui, esta está um bocado suja. Pronto, bear with me, está um bocado suja. Que é esta? 500 ienes. Vocês podem almoçar com isto. Vocês podem fazer uma refeição inteira normal com isto. É uma boa moeda. Não recebo muitas. E terminamos o dinheiro. Agora estou a contar-se, não sei porquê. Mais 2 perguntas. Qual é o meu snack favorito? Está sempre a mudar, porque os snacks são sazonais e são sempre diferentes, então é muito estimulante. Neste momento, e já há algum tempo para cá, o meu snack favorito é este. É ótimo. É de uma marca que é a Meiji, tem montes de chocolates e doces e tem montes de coisas boas. E tem montes de coisas boas com chá verde, que eu adoro. Chá verde em doces também. Eu devo dizer que eu não costumo gostar de snacks doces. Primeiro, eu não tomo muitos snacks porque normalmente ando eu com os meus sumos, as minhas frutas, as minhas nozes, as minhas amêndoas, etc. Mas quando eu provei isto, rendi-me. Precisamente porque eu adoro tudo o que é frutos secos. E isto tem nozes de macadâmia, mas depois envolvidas num bombom de chocolate branco e matcha. E, meus amigos, isto é matcha. A sério, com alta concentração de matcha. Então agora vou fazer o sofrimento absoluto de dar uma trinca, porque tenho que vos mostrar o interior e uma pessoa tem que sofrer por isto. Partiu-se tudo. Mas dá para ver. Tem mesmo meia noz de macadâmia lá dentro. Desculpem, tenho que comer. Motainai. Não se pode desperdiçar. A caixa é assim. Depois abrem isto. Depois tem as coisas cá dentro. Estava arrumadinho, eu é que desarrumei. É ótimo, sabe imensa matcha. E depois quando trincam a noz de macadâmia, sabe muito a noz de macadâmia. É pouquíssimo doce. Sim, é um snack doce, mas é mesmo muito pouco doce. O chocolate branco é suave. Não tem muito sabor a chocolate, na verdade. Sabe, matcha e noz de macadâmia. É perfeito. E depois as dosinhas são perfeitas porque são pequeninas. Vocês comem um, bebem um golinho de chá, estão despachados. Pronto. E isto dura imenso tempo, mesmo depois de aberto, mesmo fora do frigorífico, precisamente porque não tem um alto teor de gordura, apesar de tudo é um snack saudável, dura imenso tempo. Este já está aberto há muito tempo. Muito bom. Esse é o meu preferido neste momento. Última pergunta. O que é que eu vou gostar mais de responder? Quando é que eu volto? Meus amigos, eu volto quando vocês quiserem ir comigo. Porque eu vou ao Japão com quem quiser que eu lhe mostre o Japão. Porque eu abracei este espírito de missão de vos mostrar o Japão e de explorar o Japão e a cultura japonesa e a sociedade japonesa em contacto direto e intenso com os japoneses, em ligação com associações japonesas, com projetos interessantes no campo das artes, da cultura, da história, do património cultural. E eu quero levar as pessoas para dentro deste mundo, sobretudo escapando às questões mais comerciais e menos autênticas do turismo massificado, das agências de viagens, dos pacotes turísticos, porque eu quero trabalhar e viajar com pessoas que estão realmente interessadas no Japão e explorar o Japão e conhecer. E, portanto, quem quiser ir, eu vou convosco. Isso é a todas as horas do ano. A todos os meses, todas as horas. Agora, de modo fixo, não quer dizer que eu não possa ir antes se vocês não quiserem, se vocês quiserem que eu vá, mas de modo fixo, eu vou no final de agosto com um grupo a partir de Portugal. E, dependendo da altura em que este vídeo vai para o ar, que eu ainda não tenho a certeza, pode já estar essa viagem encerrada ou não. Mas, de qualquer das maneiras, podem-me contactar
em relação a isso, porque eu vou de Portugal no final de agosto para coincidir com as férias, com os grupos de estudantes, com as pessoas que só podem tirar férias no final de agosto ou na segunda quinzena de agosto. Sim, vai acontecer. Pronto, estes foram os 7 temas mais perguntados dos últimos tempos sobre o Japão, mas se tiverem mais, digam-me que eu respondo. E agora acho que vou comer mais uma coisa destas. Isto cheira tão bem. Beijinhos, até à próxima!